Alô alunos, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula, né? Continuação aí da nossa quarta aula, né? Vamos dando a introdução aí no Windows, né? Como explicação para você entender melhor, tá? Então aqui nós estamos no item 2, introdução ao Windows, tá? Para que todos os programas e aplicativos funcionem adequadamente em seu computador, ele precisa de um sistema operacional. Lembra na aula anterior quando nós falamos sobre que sistema que era que nós íamos descobrir? Então, agora nós estamos falando sobre ele aqui, tá, pessoal? Então, nesse curso, aprendemos as principais funções do Windows 7, dos sistemas operacionais mais conhecidos do mundo, tá? Hoje em dia já está no Windows 10, tá, pessoal? O pessoal está migrando aí e já tem muitos computadores que já migraram aí para o Windows 10, né? E tem muita gente aí na procura, na corrida aí pelo Windows 10, tá? O Windows explora recursos gráficos. A partir dele, o usuário não precisou mais digitar comandos extensos e difíceis de serem lembrados, né? Antigamente se digitava comandos, né, na janela do DOS, era muito difícil, tá? Para quem isso aí é lá por há um tempo atrás, tá? Você não precisa se preocupar mais com isso não, tá, pessoal? Agora vamos para o presente. Agora o Windows agora é o presente. Com ele, o usuário iniciava os aplicativos selecionando os ícones, símbolos gráficos que são facilmente reconhecidos. Com o Windows, é possível utilizar mais de um aplicativo e executar mais de uma ação ao mesmo tempo. Eu vou dar uma pausa aqui, eu vou dar o meu parecer sobre isso. Sim, se o computador for bom, é possível você utilizar mais de um aplicativo, tá? Nesse caso do computador que eu estou usando agora, ele tem um processador muito ruim, tá? A velocidade desse processador que eu estou usando, ele é de 1 GHz e pouco. Então, o que acontece? Se eu abro 2, 3 programas, não sei se vocês já viram aí em alguma videoaula que minha voz mudou. Quando eu abri o Google Chrome, nossa, processamento ia para o espaço, tá? E o meu processador ele chegava a 100, tá? Chegando a travar. E como que eu acompanho isso? Eu vou dar uma minimizada aqui e eu vou entrar aqui no gerenciador de tarefas, só para você ter uma ideia. Eu vou clicar aqui na barra com o botão direito do mouse. Deixa eu ver se ele está por aqui. Aqui, ó, iniciar gerenciador de tarefa. Tá, aí ele abre aqui, ó, tá vendo? Tem um atalho também que você pode fazer isso. Ó, eu estou mexendo aqui no meu computador, tá? E aqui essa parte aqui que está escrito assim, uso da CPU, ele diz respeito a processador. E o uso de memória no momento, esse computador aqui, ele tem 4 GB de memória, tá? 4 GB. Então, no momento ele só está usando 1,58. Então, tá ótimo nesse computador aqui, tá? Mas em compensação aqui no processador, ele está usando aqui, ó, 30%. Mas se eu abrisse agora o Google Chrome, isso aqui ia disparar, ia subir, ia lá para 100. Por isso que a minha voz lá muda na hora que eu tô gravando os vídeos, porque ele chega a 100, tá? Quando eu ver aqui o gráfico aqui, ó, ele tem hora que ele dá uns picos e desce, tá? Então, como eu estou usando um programa bem leve aqui para gravação, então não está acontecendo nada. Se eu fosse abrir vários programas aqui, isso aí ia 100 ia travar, tá? Então, nessa parte aqui, eu só concordo se o computador ele for bom, tá? Aqui no caso ele está dizendo aqui, ó, com com o Windows é possível utilizar mais de um aplicativo e executar mais de uma ação ao mesmo tempo, tá? Eu só concordo se o computador tiver realmente é, memória boa e um processador bom, tá? Mas no caso o meu aqui, ó, tem memória boa, mas o processador é péssimo, tá? A velocidade dele é horrível. Vamos continuar aqui. Pois ele é um sistema operacional multitarefa, né? Realmente o Windows
ele vai fazer muitas tarefas. Por exemplo, enquanto você lê um texto no MS Word, né, que é a plataforma do Word, aquele digitar texto, né, para quem nunca ouviu falar, a plataforma do Word é aquela que você digita os textos lá, tá? Você pode imprimir uma planilha DMS do Excel. Também está falando aqui, ó, você pode utilizar o Word e também utilizar o Excel ao mesmo tempo. Nesse caso aqui desse computador que eu estou usando, eu posso usar os dois, que pode até levantar aqui, ó, lá para 80%, que não vai fazer diferença. Mas se eu abrir o Google Chrome aqui, já era, tá? Além de multitarefa, o Windows também é um ambiente multiusuário. O que significa isso? Que o Windows ele pode ter vários usuários operando ele, tá? Tem uma tela, você cria um usuário para uma conta de usuário para você, cria uma conta de usuário por seus filhos, tipo, você tem um espaçozinho só para você, tá? Você digita ali a tua senha, entra naquele espaçozinho só teu, e se tiver um visitante, ó, você tem a parte de visitante, que são contas ali diferentes, tá? Por isso que ele fala multi-usuário. Pois permite a criação de diversos perfis. Então, ele cria diversos perfis de usuário, tá? A pessoa pode entrar com uma conta, como pode entrar com outra. Deixa eu ver aqui, vamos adiante. O Windows 7 tem duas opções de contas de usuário, né? Tem o administrador, né? O administrador ele é o principal ali do sistema, que ele vai poder mexer em tudo quanto é configuração do computador, tá, pessoal? Então vamos ler aqui, ó. Pode instalar, desinstalar periféricos, impressora, scanner, teclado. O programa altera as configurações do sistema, modifica a conta dos outros usuários, entre outras configurações. Ele tem o poder de administrar todo o sistema, tá, pessoal? Agora, o usuário padrão. O usuário padrão pode usar o computador sem alterar nenhuma configuração, nem mesmo a hora do sistema, por exemplo, tá? Você pode criar uma conta de usuário padrão para um visitante, né? Que é aquele visitante que gosta de querer mexer no computador. Deixa eu ver o que é isso aqui, mexer nisso e mexer naquilo. Você pode fazer isso, criar uma conta diferente. No meu caso desse computador só tem um usuário, tá, pessoal? Se caso você tiver alguma dúvida, Daniel, não entendi muito sobre isso aí, sobre o usuário não. Aí você pode deixar aí nos comentários, perdão. Você pode deixar aí nos comentários que eu vou explicar para vocês numa outra aula, tá? Porque se eu for abrir o navegador aqui para mostrar para vocês, aí pode dar algum problema aqui, tá? Devido à padronização das telas e de rotinas como abrir, salvar ou imprimir um arquivo, assim que você aprende a realizar essas atividades em um aplicativo para o Windows, saberá fazer isso outra vez. É isso aí, porque o Windows, pessoal, para você pegar uma prática de aplicativos, né, do Windows, para você pegar uma prática no sistema, você tem que estar sempre praticando. Às vezes as pessoas ligam o computador, eu não sei nada, e não tenta praticar. Por exemplo, você que criou uma pasta aí, hoje em dia, há um tempo atrás, quando eu ia criar uma pasta, eu quebrava a minha cabeça para criar uma pasta. Hoje em dia eu crio. Parece que eu estou andando de bicicleta. Vou lá, pego a bicicleta, ando, entendeu? Porque você já praticou aquilo várias vezes. É como você aprender a ler, tá? Então você nunca mais, quando você criar a sua primeira pasta, você nunca mais, se você praticar, você nunca mais esquece, tá, pessoal? Então vamos lá. Outro recurso muito útil é a transferência de informações entre aplicativos, inclusive com um vínculo entre eles, para que assim que uma informação for alterada em um ou outro, seja atualizado automaticamente. Essa também é uma das funções aí do Windows. O Windows 7 é mais uma versão do Windows para uso de computadores domésticos e empresariais, laptops, netbooks, entre outros, lançados em
2009 com o objetivo de oferecer melhorias na produtividade e segurança. Futuramente, pessoal, nós vamos sentir muita saudade do Windows 10 ou do Windows 7, porque o sistema ele vai evoluindo, né? Evoluiu para o 8 e agora nós estamos no Windows 10. Às vezes parece que o Windows 10 é um bicho de 7 cabeças, mas não é, pessoal. O que parece, só muda um pouco a aparência e muda algumas configurações e ele dá uma melhorada na segurança do sistema, tá? Mas se você for ver por dentro, ele continua a mesma coisa, não muda nada. O jeito de criar pasta, o jeito de renomear, o jeito de copiar, colar, não muda nada, não mudou nada, pessoal, tá? Diversos dos atributos do Windows 7 são voltados à melhoria de tarefas gerenciais, mas os usuários também são beneficiados por suas características relacionadas à organização, gerenciamento, busca e visualização de informações. Vamos avançar. Tá, nós temos aqui, ó, temos uma tela que ele mostra várias versões do Windows, tá? Ó, se você ver aqui, ó, é o Windows 7. Para você ter uma ideia, o Windows 7 ele tem várias versões, tá? No caso, a minha versão que eu estou usando aqui é uma versão Home Basic, tá? Home Basic seria essa aqui, tá? E cada versão dessa aqui você tem uma função a mais, tá, pessoal? Aí, deixa eu ver cá. Existe 6 edições do Windows 7 disponível no mercado. Por exemplo, Windows Start versão simplificada é muito bem simplificado. Você até nem consegue mudar aquele papel de fundo aqui, ó. O plano de fundo você não consegue mudar, tá? E tem programas que às vezes nem você consegue instalar nesse Windows 7 aqui simplificado. Tem programas que exigem o Windows mais elevado, tá? Ó, tem também o Home Basic. Agora sim, o Home Basic ele permite personalizar o fundo de tela. Nesse aqui não, no Start não. Esse aqui já permite personalizar, entendeu? Agora vamos lá. O Home Premium é ideal para computador pessoal. Ele é bem simples, bem pessoal, tá? E o profissional, ele já é bem mais para a área profissional, tá? O Home Premium para uma pessoa que não vai, no caso, mexer com tarefas profissionais, tá? Ele é bem pessoal, mas dá para fazer sim, tá? Ele bota ali só para fazer aquela mudança no nome ali, mas não muda muita coisa não. Ó, o Windows profissional ideal para computador no trabalho, tá? Isso aqui, ó, ele é mais para trabalho. Agora, Ultimate, uma versão completa, tá? Uma versão completa do Windows, todo completinho. Você consegue instalar algumas versões de programas, tá? Nele. Em contraparte, você não consegue instalar nesse aqui, mas nesse aqui você consegue instalar quase tudo, tá, pessoal? E o Enterprise ideal para grandes empresas, tá? Esse Windows aqui, ó, o Enterprise, ele foi criado para grandes empresas, tá, pessoal? Ó, neste curso veremos alguns recursos na edição Home Premium, considerada, né, padrão para os consumidores, né, os caseiros, né, pois apresenta funcionalidades completas para hardware mais moderno, estabelece conexões de maneira simples e tem um ambiente aparência amigável. Para instalação, pessoal, do Windows 7, lógico que isso é só para aprendizado, tá, pessoal? Por isso que eu estou citando isso aí, porque não foi dito no curso, tá? E aqui tem uns pré-requisitos aí para instalação do Windows 7, né? Os requisitos de hardware, né? Que eu já expliquei que hardware é a parte física interna do computador, tá? As peças do computador, tá? Como processador, memória, placa-mãe. Eu já expliquei sobre isso aí, tá? Que é a parte física. Então aqui os requisitos
mínimos de hardware necessário para instalação do Windows 7 são, por exemplo, esse computador meu aqui, ele sugere bem isso aqui, ó. Aqui está escrito aqui, ó, processador de 1 GHz. Então, GHz é a velocidade do processador, tá? Conforme eu descrevi aqui, ó, quanto mais ele opera aqui a velocidade dele, mais aumenta aqui a porcentagem, tá, de uso dele aqui, tá, pessoal? Então ele oscila muito esse processador que eu estou usando. Memória mínima aí pro Windows 7, né? É 1 GB de memória, mas eu acho muito pouco, tá? Se eu já tô com perdão aí, se eu já tô com 4 GB aqui, se eu fosse usar 1 GB de memória, para mim ficaria muito lento, tá? Ou 2 GB, que estão dizendo aqui 64 bits, 32 bits, 64 bits. Se você tiver dúvida sobre 32 bits, 64 bits, né, eu te explico depois, tá? Espaço mínimo de disco, que é o HD, 16 GB, muito pouco, tá? Muito pouco. E também, ou 20 GB, tá? Também acho muito pouco com um usuário avançado, tá? Um usuário, até o usuário comum, acho que 20 GB é muito pouco também. E é que fala sobre o dispositivo gráfico, tá? Que é o DirectX 9 com drive HD DM 1.0 ou superior, tá? As funcionalidades do Windows 7 podem variar com as configurações do seu sistema. Alguns recursos podem exigir hardware avançados ou adicionais, como eu disse aqui, tá? Se eu fosse instalar, por exemplo, o Windows 8 nesse computador aqui, com as configurações que tem nele, ficaria muito lento, tá? Ele operaria algumas funções, mas porém na hora de abrir uns programas, outros a mais assim, ia ficar muito lento. Windows 10 piorou, tá? Uma vez eu fiz uma tentativa aí nesse computador de dar aula aí de Windows 10, que foi fracassado e eu até parei de dar a aula de Windows 10, tá? Vamos adiante aqui. Agora vai falar sobre a área de trabalho, tá, pessoal? Essa parte aqui eu vou deixar para a próxima aula, tá? Porque nas minhas aulas anteriores eu falava sobre a área de trabalho, tá? Que no caso vou mostrar aqui, seria essa parte aqui toda em azul, né? Tem uns que tem foto aí, né? Essa seria a área de trabalho. Então, para não alongar muito o vídeo, agora sim nós vamos falar um pouco mais sobre a área de trabalho, tá? Do Windows. Aí vai aparecer aqui a foto, tá? Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a lixeira, vamos falar um monte de coisa, tá, pessoal? Programas, arquivos, barra de tarefa, vamos falar sobre isso, tá? E muito mais, tá, pessoal? Então, fica com aquele abraço aí. Se você gostou dessa aula aí, dê o seu like aí. E qualquer dúvida você pode colocar nos comentários, que a sua dúvida ela vira vídeo, tá? A sua dúvida vira vídeo, ok? Um abraço aí, até mais.